Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula do nosso mini curso O Ser Sistêmico. E hoje nós vamos falar sobre o processo terapêutico das constelações familiares. Bom, na nossa primeira aula, nós percebemos que o processo terapêutico faz parte de uma filosofia muito profunda baseado nas leis sistêmicas, nas leis do amor, o pertencimento, a ordem e o equilíbrio. Nós podemos dizer aqui que o processo terapêutico das constelações familiares é a técnica utilizada para que você possa ver a sua postura dentro do seu sistema familiar. E nós falaremos amplamente sobre este ver quando nós falarmos do mantra sistêmico, que são os 4 passos para a postura sistêmica ser sistêmico. A primeira delas é ver, e a constelação é um processo terapêutico idôneo para que você veja, para que você traga para o seu consciente como você se posta, qual é a sua postura diante do seu sistema familiar. E ali você perceberá quais os movimentos influenciam para que você busque ajuda hoje em uma constelação familiar. Muitos de nós, acredito que você, já tem ouvido falar em constelação familiar como processo terapêutico. Esse processo terapêutico foi desenvolvido pelo Bert Hellinger, um alemão que veio a falecer no último ano, em 2019, e deixou para nós um legado maravilhoso, uma forma muito simples de se perceber dentro do sistema familiar. Toda constelação familiar será feita com base no seu sistema familiar e, inicialmente, esse processo terapêutico foi desenvolvido para ser feito em grupo. Ele adveio, dentre outros estudos muito aprofundados do Bert Hellinger, do psicodrama de Moreno. E, através do psicodrama, ele criou um método único em grupo, onde se faria a representação dos membros do sistema familiar para que você pudesse perceber, ver a sua postura diante dos outros membros do seu sistema familiar. Então, a pessoa, quando ela vem constelar, ela obviamente traz um tema. E esse tema não necessariamente precisa ser um tema ligado a relações familiares ou qualquer outras questões familiares, mas necessariamente nós vamos fazer a representação do sistema familiar, porque essa é a base da filosofia sistêmica. É o nosso comportamento, a forma como nós relacionamos e os emaranhamentos muitas vezes invisíveis que existem em outras pessoas que se relacionam entre si dentro do seu sistema familiar. Por isso é necessário retornar ao seu sistema familiar. E como eu disse anteriormente, isso foi desenvolvido para ser feito em grupo. Então, a pessoa que constela escolherá dentre os membros daquele grupo, pessoas específicas das quais ela não conhece, para representar os membros específicos do sistema familiar dela, inclusive ela. E ali se perceberá como ela olha, como ela os vê. Depois disso, obviamente porque algumas pessoas não se sentem confortáveis por fazer trabalhos em grupo, por se expor, foi criado um método mais terapêutico, vamos dizer assim, que é a constelação individual feita em consultório. Essa constelação individual feita em consultório, para se fazer a mesma representação que se faz no grupo, são utilizados objetos e, normalmente, bonequinhos como esses que nós temos aqui do lado. Então, a pessoa também fará o posicionamento dessas peças ou desses bonequinhos e, igualmente, chegará numa imagem. E essa imagem desse posicionamento do sistema familiar é que traz toda a verdade daquele sistema que está sendo trabalhado. Essa imagem é o que de fato é trabalhado no processo terapêutico das constelações familiares. Nessa imagem é possível perceber como a pessoa se posta, qual é a postura dela diante do clã. E ali nós poderemos perceber fidelidades, lealdades, exclusões
além da desordem, do desnível na ordem entre pais e filhos, por exemplo, e como isso se reflete, por exemplo, nas relações de casal, onde as pessoas não conseguem trocar porque elas têm questões de ordem com relação ao papai e à mamãe. Tudo isso é possível perceber numa sessão terapêutica de constelação familiar, e ela pode ser feita tanto pessoalmente como online. Como a gente sabe, a energia ela não conhece tempo e espaço. Não são paredes que vão bloquear a energia para que se instale ali o campo morfológico onde acontece uma constelação familiar. Por isso, é plenamente possível que a gente faça isso à distância, online, ok? E não existe uma que seja melhor ou pior que a outra, que vá dar resultado e a outra não. Na realidade, isso faz parte de como você percebe. São suas crenças, suas vontades. Como você se sente mais confortável vai ser a melhor técnica, a melhor modalidade para que você faça a sua constelação familiar. Então, se você se sente aberto, por exemplo, às questões das redes, do online, daquilo que é feito à distância, você certamente não terá problema algum em se abrir para receber o seu sistema familiar e fazer a sua constelação, seja individual, seja em grupo, no módulo online. Mas se você prefere, por exemplo, aquela pessoalidade de estar próximo, de estar sentindo inclusive a energia de outras pessoas ali em um grupo, você pode optar por uma constelação de grupo presencial, por exemplo. Existem pessoas que gostam de falar em grupo, que gostam de receber as vivências do grupo e trazer aquilo para a sua própria vida. É uma experiência única, qualquer atividade que façamos em grupo. Portanto, se você pensa assim, se você sente assim, talvez a sua melhor opção seja uma constelação de grupo. E se você prefere, mais intimamente, levar para um lado terapêutico, onde você terá uma sessão personalizada, única e exclusivamente para o seu caso, diretamente com o terapeuta, com o facilitador de constelações familiares, você também pode fazer a constelação individual, que pode ser tanto online como presencialmente. Fica a sua escolha. Todas elas você pode levar o tema que for. E mais uma vez eu repito, o tema não precisa ter ligação com família. Nós muitas vezes fazemos essa confusão porque o nome da terapia é constelação familiar. Mas isso se deve ao fato do posicionamento que será feito do seu sistema familiar e não necessariamente do tema que você vai levar para constelar. O Bert Helling elaborou esse processo terapêutico através da observação das 3 leis sistêmicas que nós falamos na primeira aula. Portanto, o Bert ele não criou as leis sistêmicas, ele não criou as leis do amor. As leis do amor, elas são leis naturais, elas existem desde que o mundo é mundo, muito antes do Bert chegar aqui. O Bert, fazendo uma analogia com uma outra lei sistêmica, está como Newton observando aquela macieira quando a maçãzinha caiu e ele começou a desvendar os mistérios da gravidade e inclusive deu a esse fenômeno natural o nome de gravidade, que depois foi amplamente estudado pelo Einstein e por outros cientistas, até chegar a todo o vasto conhecimento que nós temos hoje sobre gravidade. É a mesma coisa. O Bert estava no lugar certo, na hora certa, para observar que essas 3 leis sistêmicas sempre irão imperar em toda e qualquer relação, seja o lugar do mundo onde você estiver e a época do mundo em que você está. De modo que a cultura de um país ou de uma região do mundo para outra, a forma de pensar, aquilo que é certo para mim e errado para você, aquilo que é moralmente aceito aqui, mas é imoral na África ou na Arábia, por exemplo, não traz qualquer influência. Exatamente como a gravidade. Se nós aqui pularmos de um prédio, seja aqui, seja na China, nós vamos cair. É exatamente isso que traz as leis sistêmicas. Elas são leis naturais, é muito profundo, faz parte do nosso instinto animal de sobrevivência. Inclusive, impera com outros seres vivos, não unicamente com os humanos. Todavia, como nós temos relações muito específicas pela possibilidade de conscientizar todas as relações que nós temos, é claro que saber dessas leis e viver em harmonia com essa filosofia vai nos trazer bons frutos em todas as áreas
da nossa vida. Portanto, o processo terapêutico das constelações familiares é a técnica utilizada dentro dessa filosofia que você pode viver no seu dia a dia para trazer para você a consciência de como você está se comportando dentro do seu sistema familiar. Mas ela por si não fará um milagre. A constelação não soluciona nada. A constelação não cura ninguém. A cura é algo pessoal, intransferível. A solução sempre esteve dentro de você. Está aí. E basta a sua conexão com o seu eu interior, com a sua postura perante o seu clã, para que você consiga fazer este movimento tão importante para a sua vida. É uma escolha, é uma decisão, é uma ação, é ativo. Constelar por si só não vai trazer os resultados que você quer caso você não mude a sua postura e não traga para o seu dia a dia essa filosofia sistêmica. O movimento é feito numa constelação familiar e vai ressoar por todo o seu sistema familiar. Mas você pode acreditar que precisa novamente constelar porque está diante de um novo desafio, de um novo problema, de um novo tema. Mas a pessoa que internaliza essa postura, esse viver sistêmico, a partir daquilo que vivenciou na constelação, com aquele tema inicial, é capaz de, quando acontecer outros desafios, talvez ligados a outras relações que não sejam aquelas das quais foram objeto da sua primeira constelação, ele certamente conseguirá fazer o movimento. As vantagens são inúmeras para quem constela, mas ainda mais para quem vive na filosofia sistêmica. Na nossa próxima aula, nós vamos falar mais sobre a filosofia, sobre a postura, sobre ser sistêmico e sobre o mantra sistêmico, como eu falei com vocês aqui anteriormente, para que você consiga carregar essas afirmações no seu dia a dia sobre o que é ser sistêmico. Até breve. Tchau, tchau.